Aviso mais? É isso mesmo, né? Faltando nada, não. Então vamos nós, queridos, para esse momento de nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor. Hoje é nosso 5º encontro do Aprofunde-se. Amém? A nossa série está acabando, hein? Está acabando. Mas eu espero mesmo de todo o meu coração que você alcance níveis mais profundos em Deus, na sua caminhada, você descubra as coisas maravilhosas, né? Eu postei até lá no meu Instagram hoje que por um acaso eu achei uma arte dizendo o seguinte, que o evangelho é simples, mas é profundo. Amém? O evangelho é simples mesmo, porque Jesus era simples, manso e humilde de coração, mas o evangelho é muito profundo. Tem riquezas maravilhosas escondidas no reino do Senhor Jesus. Amém? Você quer mais de Deus ou não? Você tem se empenhado ou não? Amém? Semana passada, nós falamos sobre as fontes ou cisternas. Quem ouviu? Quem lembra? Nós falamos aqui, não é? Sobre essa troca que muitas vezes os filhos de Deus têm feito. Trocado o Senhor, que é o manancial de águas vivas, por cisternas rotas, que não retém água, né? Mas nós estamos aprendendo que cada dia a gente precisa ir à fonte, beber das águas que o Senhor tem para nós. Amém? Você está mais hidratado hoje? Glória a Deus, está mais cheio das águas do Espírito. Então vamos lá, queridos. Hoje eu quero compartilhar um outro assunto dentro do nosso Aprofunde-se. E o tema da nossa palavra é o seguinte: como viver a vida cristã? É por aparência ou é por essência? Qual é a maneira eficaz de crescimento, desenvolvimento nessa caminhada com Deus? A gente vive focado na nossa aparência ou na essência? O que você acha que é mais importante para Deus? Vamos falar de um assunto aqui bastante forte, né? No Evangelho, na Palavra de Deus. E eu queria que você abrisse para a gente começar no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Abre comigo aí, enquanto eu organizo aqui. Marcos 2, 17. Palavras do Senhor Jesus para nós, preciosa. Ele disse assim, enquanto comia com os pecadores, ele declarou essa palavra, vou ler só o 17, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Então, Jesus, de cara, no início já do seu ministério, da sua caminhada, está dizendo para que ele veio. Qual era o foco do seu chamado, do seu serviço nessa terra? Ele veio para curar os doentes. Ele não veio para quem é justo, ele veio para quem é pecador. Quem precisa de Deus, quem está perdido, quem está ferido, quem não sabe o caminho, quem se sente ruim, o pior de todos. O Senhor Jesus não veio para alcançar aqueles que se acham perfeitos, justos, que já sabem de tudo, que vivem a sua maneira e ponto final, não precisam de nada. Acham que têm uma saúde perfeita, uma alma perfeita, uma mente perfeita. De verdade, esses não vão entender a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz. Para esses, as palavras de Jesus soam como afronta, como um escândalo, como uma ofensa, porque Jesus veio para transformar aqueles que de fato entendem: eu preciso. A minha vida não é perfeita, eu preciso, algo precisa acontecer para mudar a minha história. Amém?
Então, Jesus declarou isso aí. Olha só, queridos, o que eu quero dizer para vocês? O evangelho é um evangelho de transformação. Não tem como nós usufruirmos das bênçãos, das maravilhas, do poder de Deus nessa terra, buscando uma vida de aparência. Enquanto a gente mantiver na nossa cabeça que a gente tem o controle, e a gente consegue controlar as situações, as pessoas não vão perceber as minhas dificuldades, a minha tristeza, as minhas prisões, enquanto eu coloco uma máscara, uma maquiagem, ou uma aparência de que está tudo bem, não tem jeito do evangelho transformar a minha vida. Mas Jesus está procurando pessoas que estão dispostas a reconhecer suas fraquezas, rasgar o seu coração, deixar que a essência de Deus entre na vida delas e faça um reboliço, faça uma transformação profunda dentro delas. Então a gente pode dizer que essa preocupação com aparência tem a ver com um nome muito falado. Esse nome se chama religiosidade. Deixa eu dizer para você uma coisa, Jesus não veio implantar uma religião, não é? Religião é uma tentativa, é um esforço humano de se achegar a Deus. Jesus não veio implantar uma religião. Jesus veio implantar o reino dos céus aqui na terra. Amém? E a religiosidade está muito ligada ao esforço de manter uma aparência religiosa, né? Uma aparência de espiritualidade. Mas nem sempre é verdade, corresponde à verdade. Nem todo aquele que aparenta ser espiritual, ser religioso, de fato é. Não é verdade? Porque o que define a nossa espiritualidade não é o estar externo. Logicamente que quanto mais espiritual eu for, eu desenvolver na minha vida, isso vai refletir no meu exterior, no meu jeito de falar, vai refletir no meu olhar, no meu semblante, nas minhas conquistas, sim ou não? Isso vai produzir frutos na minha vida. Mas a espiritualidade, a base dela, não está ligada ao exterior, não está ligada a uma aparência de piedade, de bondade, não tem nada a ver com isso. Jesus rejeitava, queridos, profundamente a aparência de tradição, aquela imagem de encenação. A gente vê Jesus caminhando, né, nos evangelhos, pregando o evangelho por toda parte, e por onde ele passava que houvesse um fariseu, né, os fariseus eram uma elite religiosa daquela época, conhecedores profundos da lei do Senhor, mais rígidos do que todos os outros, mas Jesus sempre os confrontou. Jesus sempre mostrou os erros deles, a insatisfação que ele tinha de ver isso, porque os fariseus pregavam e viviam uma religiosidade. Não era uma verdade, não era uma vida sincera diante de Deus. Sabe o que a religiosidade faz? Faz as pessoas se preocuparem com a opinião dos outros. E os fariseus, diz a palavra, que eles davam o dízimo, né, até da hortelã que eles colhiam, de tudo que vinha às mãos deles, eles davam o dízimo. E isso estava na lei, é uma orientação do Senhor. Mas o coração deles não era sincero diante de Deus. Diz que eles oravam nas praças para que as pessoas vissem eles orando e ficassem admirados, né, e o respeitassem e os honrassem. Então a intenção dessa religiosidade era adquirir um respeito, era que os outros os vissem de maneira diferente, mas não é isso que Jesus veio fazer, não é isso que Jesus quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. A religiosidade, ela faz algo terrível na vida do ser humano.
A religiosidade faz a gente encobrir os nossos defeitos. Na religiosidade, a gente não quer que os outros vejam o que eu tenho de ruim. Então, eu ajo de maneira a esconder aquilo que está ruim dentro de nós para que ninguém veja. Sabe aonde começou a religiosidade na Bíblia? Você sabe? Bem no início da história, Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, quando eles pecaram, diz a palavra de Deus que eles tiveram medo e se envergonharam de Deus. E aí eles fizeram o que mesmo? Se esconderam e pegaram folhas, né? Folhas que tinham no jardim para cobrir a sua nudez. A primeira atitude de religiosidade aconteceu lá no Éden, não é? A vergonha por causa do erro, por causa do pecado, como se aquilo pudesse esconder de Deus as coisas. Vamos caminhar aqui, eu quero falar com você. Então, o que é religiosidade? Valorizar a aparência, o exterior e não a essência. Agora, quais são as atitudes de uma pessoa religiosa? Abre aí Mateus capítulo 6. Nós vamos ver Jesus ensinando o que é viver de fato uma vida com Deus. Olha só, o capítulo 6 de Mateus vai falar sobre práticas cristãs, práticas espirituais. E Jesus está ensinando aqui como agir. Então, por exemplo, versículo 1 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Versículo 4. Versículo 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orará a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Se a gente olhar cada um desses trechos que nós lemos, Jesus está ensinando como fazer boas obras, como orar, como jejuar, tá certo? Agora eu pergunto para você colocar isso em prática na sua vida, no seu dia a dia, de quem que você quer a recompensa? Dos homens ou de Deus? Quando você ajuda um necessitado, ou alguém da sua família, ou alguém até desconhecido, qual é a intenção do seu coração? Ser recompensado pelos homens ou ser recompensado por Deus? Então, Jesus está ensinando, querido, que aquilo que nós fazemos em secreto, que só nós e o Pai sabemos a motivação, o amor, a misericórdia, o que está sendo gerado no meu coração, você pode ter certeza que o Pai te recompensará. Agora, se a intenção do nosso coração é chamar a atenção das pessoas à nossa volta,
É mostrar que a gente é muito bonzinho, ou que a gente é muito espiritual, ora muito bonito, ora muito tempo, né? É melhor do que os outros. Aí o Senhor Jesus disse o seguinte: esses já receberam a recompensa. Então, deixa eu te ensinar um negócio que eu aprendi na minha vida. Queridos, é muito sério isso. Eu volta e meia eu falo isso com o Senhor. Eu falo, Senhor, eu não quero receber elogio. Porque se alguém chegar para mim para me elogiar de algo que eu fiz, significa que eu já ganhei a minha recompensa. Não é? E eu vou ser sincero com você, irmão. Eu prefiro a recompensa do Pai do que a que você ou qualquer outra pessoa pode me oferecer. Então, quando a gente abre mão do nosso reconhecimento, da nossa imagem, do que as pessoas estão pensando a nosso respeito, se a gente está sendo bem-sucedido, se a gente está tendo sucesso na nossa vida com Deus ou não, o que é mais precioso no reino é a recompensa e o galardão que o Senhor te dará por todas as obras ou feitos ou atitudes que você tem com o coração sincero diante dele. Então pode ter certeza de uma coisa: o tempo que você dedica a Deus em oração, o tempo que você serve ao Senhor pela sua igreja, pela sua obra, o tempo que você crucifica a sua carne para você se achegar mais a Deus, o Senhor vai te recompensar. O ser humano é muito dependente de reconhecimento. Muitas vezes uma crítica pode abalar e destruir uma pessoa. O que alguém fala, ou o que alguém falou, muitas vezes interrompe uma caminhada. Tem pessoas que se afastam da igreja por causa de críticas, não é verdade? Porque alguém o ofendeu. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi. Jesus disse que é necessário que venham os escândalos. E escândalo na Bíblia é ofensa. Jesus está dizendo o seguinte: meu filho, é necessário que você passe por ofensas, para você aprender que a recompensa, a vitória, o reconhecimento verdadeiro vem de mim, vem do céu, não vem dos homens. O reconhecimento humano é falho, é limitado, muitas vezes nem é verdadeiro, não é verdade? Muitas vezes é por interesse, por politicagem, por motivações erradas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Queira viver uma vida espiritual de verdade com o Senhor. Não se preocupe com o que os outros estão observando, pensando ao seu respeito. Não queira chamar a atenção das pessoas para que você se sinta mais amado, mais aceito, né? Melhor do que os outros. Amém, gente? Isso é uma verdade que Jesus ensinou para nós. O secreto tem muito mais valor do que o público. O que está no oculto para Deus é mais valioso do que é feito diante das multidões, das plateias, dos públicos da vida. Amém? Como isso é libertador, querido. Como isso tira um peso de cima de nós. A gente preocupa demais com o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Presta atenção. O religioso está focado na sua performance. O quanto ele é capaz de mostrar que ele é melhor, que ele é espiritual. Sabe o que eu aprendi também? Que o jejum, a oração, tudo que nós aprendemos aqui e conversamos, incentivamos, a intimidade com Deus, o sacrifício da carne, você consagrar a sua vida, você ler a palavra, você ter uma vida devocional, é apenas um meio, é apenas as ferramentas para te ligar mais a Deus, para te aproximar mais de Deus. O seu objetivo final não são essas coisas. Eu aprendi que o jejum, ele me torna mais consciente da minha natureza espiritual.
Mas não é para eu me vangloriar que eu jejuo mais que os outros. É para eu ter mais consciência de que hoje eu sou um ser espiritual, não sou um ser carnal mais. E através do jejum, eu vou me aproximar mais de Deus. Eu vou estar mais sensível à sua voz. Amém, queridos? Nós não podemos transformar os ensinamentos numa idolatria. Algo que a gente endeuse. Amém? O único digno de ser adorado e exaltado é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai. O nosso desejo é estar perto dEle cada vez mais e pagar o preço que for preciso para eu estar mais perto do meu Deus. Amém? É isso que a gente aprende. Outra coisa que eu quero te mostrar. O religioso não tem arrependimento no seu coração. É muito forte isso. O que mostra uma vida religiosa é a falta de arrependimento. Porque o evangelho, como eu disse no início, ele vem para transformar. E é através do arrependimento. O que é o arrependimento? Eu reconhecer minhas fraquezas, meus pecados, minhas falhas, bater no peito, né, dizer, eu sou fraca nisso, eu tenho dificuldade nisso, Senhor, me ajuda. Agora, o religioso, ele nunca acha que ele erra. Ele sempre tem a razão. Ele é perfeito. Todo mundo faz mal para ele, mas ele nunca faz. Ele nunca ofende. Ele nunca mente, ele nunca machuca os outros, né? Porque ele é diferenciado. Isso é um coração, uma atitude religiosa. Eu queria mostrar isso com você, um exemplo bíblico muito forte, Lucas capítulo 18, de 9 a 14. Vamos lá, rapidinho. Porque o exemplo de dois homens. Lucas 18, 9 a 14, vou ler rapidamente, diz assim. Jesus dizendo, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Está muito claro aqui a comparação, sim ou não? Dois homens com a disposição de orar ao Senhor. Presta atenção no que Jesus diz. Por que ele contou essa parábola? Porque tem pessoas que confiam em si mesmas, se consideram justas e desprezam os outros. Então, deixa eu te falar, querido, Jesus nos salvou, não é para a gente se sentir o melhor. Até porque ele disse que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Não é? É como uma criança. O maior no reino de Deus é como uma criança. Jesus nos salvou para nós entendermos o quão pecadores nós somos e isso nos tornar mais humildes. Esse homem aqui, fariseu que orava, diz a palavra que ele orava de si para si mesmo. Então, o que parece? Que ele não estava orando para Deus. Ele falava o nome de Deus, mas ele estava afirmando para ele mesmo. Olha, eu não sou igual aos outros, eu não sou adulto, eu não sou roubador, né? Dou dízimo de tudo, faço tudo certinho, não é? Então, eu tô livre, estou justificado. E o que diz a palavra é que o outro homem,
que batia no peito e dizia: ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Esse foi justificado. Então, sabe qual é o segredo que eu aprendo para desenvolver a minha vida espiritual, querido? Um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que pratica o arrependimento constantemente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o perigo da religiosidade? O perigo da religiosidade é que ela não aparece, muitas vezes, no início da nossa caminhada. Presta bem atenção nisso. Muitas pessoas, quando conhecem o Evangelho, né, aceitam a Jesus, recebem aquele impacto tremendo, né? Meu Deus, olha quem eu sou. Jesus morreu por mim. Olha o que Jesus fez na cruz. Eu recebo, eu creio, eu entrego a minha vida ao Senhor. Sim ou não? Geralmente, um novo convertido, alguém que chega para Jesus, se apaixona pelo Evangelho, se apaixona por essas notícias maravilhosas. Mas sabe qual é o perigo da religiosidade? É que ela vai anestesiando os nossos corações. A religiosidade tira a sensibilidade ao quebrantamento, ao arrependimento, a um coração contrito. Parece que com a medida que as pessoas, né, vão caminhando na fé, elas vão se sentindo melhores, né? Então, melhor, eu já sei isso, já sei aquilo outro, já sei orar, já sei ler a Bíblia, vou no culto direitinho, né? Pratico a minha fé cristã. E parece que a gente não precisa mais se arrepender. Que pedir perdão é coisa do passado. Já resolvi. Não tem mais isso na minha vida. Não é verdade? E não é verdade, querido. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente enxerga os defeitos que a gente tem. Amém? Você quer ser isso na sua vida? Você quer viver isso na sua vida? Paulo começa o seu ministério, quando no início do seu ministério, ele começa dizendo, né, que ele é melhor que os outros apóstolos, né? Ele começa já afirmando, defendendo o seu apostolado, mas no final da sua caminhada, quando ele chega lá na reta final de cumprir o seu chamado, o que ele diz? Eu me considero o pior dos pecadores. Então, grava isso no seu coração. Sabe o que vai medir a sua espiritualidade? O quanto você reconhece a sua pequenez, fragilidade, os pecados que você ainda precisa vencer na sua vida com Deus. Amém? A caminhada com Deus é para baixo, não é para cima. Amém, amados? Quanto mais você anda, mais você desce. Mais você vai se humilhando, não é? Descendo o Jordão, o Rio Jordão, até o nível mais profundo. Não é verdade? É isso que Deus espera de mim e de você. Cuidado, porque o religioso, ele tem uma justiça própria. O religioso, ele não está confiado na justiça de Cristo. O religioso, quando é ofendido, guarda o rancor, guarda a mágoa, porque ele está, de alguma forma, tentando fazer sua justiça com as próprias mãos. Mas quem confia em Cristo, pede perdão, perdoa, não é? Aquele que o ofendeu, dá outra oportunidade, vai em frente, porque não está confiado em si mesmo. Está confiado na obra que Jesus fez na cruz. Amém? Então, se você é espiritual, você não tem justiça própria. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria te dar um outro exemplo, Mateus capítulo 21. Vamos lá comigo, presta atenção aqui. Vamos juntos para a gente chegar onde Deus quer para nós essa noite. Mateus 21, 28 a 32. Que tipo de filho você é para Deus? O religioso ou o espiritual? Vamos ver lá? Mateus 21, 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho,
vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Olha que coisa interessante. É um pai com 2 filhos. O pai manda o filho trabalhar onde? Na vinha do pai, amém? Nas coisas do pai dele. E aí o primeiro filho fala o quê? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas não foi. Não obedeceu. Não cumpriu. Agiu com falsidade com o próprio pai, porque disse que ia, né? Imagina até balançando a cabecinha, sim, Senhor. Sim, Senhor. Tem muitos por aí dizendo sim, Senhor, querido. Tem muita gente declarando para o Senhor: sim, Senhor. Eu te obedeço. Sim, Senhor. O Senhor falou a verdade. Sim, Senhor. Mas não cumpre. Não faz aquilo que se prontificou. Não obedece ao Pai. E isso é uma atitude religiosa. A vida com Deus não é feita de promessas, é feita de prática. Do quanto a gente é capaz de obedecer. Amém? E o outro filho que falou assim: não quero. Pirracento, né? Não quero. Mas depois se arrependeu e foi e obedeceu ao pai. Então, qual dos dois fez a vontade do pai? O segundo. Jesus está dizendo que muitas pessoas que aparentemente não têm direito ao reino, que não têm lugar no reino, porque são pecadoras, porque cometeram muitos erros, não podem usufruir do reino. Mas Jesus está dizendo que essas pessoas têm prioridade, porque elas ouvem, creem e obedecem. Então, o religioso, ele ouve, responde, mas não cumpre. O que a gente tem sido, querido? Eu quero te fazer refletir nessa noite, que tipo de filho você tem sido na casa do Pai? Você tem obedecido a direção de Deus? Você tem ouvido a sua palavra? Tiago capítulo 1, versículo 22, olha o que ele diz. Muito forte, muito profundo, confronto para o nosso coração. Tiago capítulo 1. Agarrou aqui. Tiago capítulo 1, versículo 22, 25. Olha o que Tiago diz para nós. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? A vida do religioso é apenas um ouvinte negligente. Mas a vida espiritual de verdade é de um operoso praticante. Queridos,
Não adianta somente ouvir a igreja, ouvir a palavra e conhecer a palavra. E saber de qual a palavra, e abrir a Bíblia na minha casa para lê-la. Ela é como espelho para o meu rosto. Amém? A Bíblia ela tem a função de me mostrar quem eu sou, para revelar a mim, não os outros. Amém? Não é só para o meu conhecimento, é para fazer uma demonstração de como está a minha vida. Um exame, uma avaliação diária. E se eu olho nesse espelho e me retiro e esqueço do que eu vi, nada vai mudar na minha vida, os que Tiago está falando. Mas quem está dedicado a ser transformado por Deus, persevera, diz aqui, considera atentamente a palavra, nos mínimos detalhes, persevera nela, volta nela, busca nela resposta, busca nela mudança. Esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Parece até o que diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado aqueles que meditam na lei do Senhor, dia e noite serão plantados junto a ribeiros de águas, né? Tudo que fizer será bem-sucedido. Eu quero te desafiar nessa noite a refletir sobre isso. Não adianta conhecer, é preciso praticar a palavra de Deus. Eu queria te ajudar a entender esse como viver essa vida cristã de verdade. Se a gente olhar no nosso dia a dia, a gente vai encontrar atitudes religiosas, querido. Nós vamos nos deparar com o nosso orgulho, com a nossa vontade que os outros nos vejam como uma pessoa boazinha, não é? Que tem algo de bom para oferecer, que tem algum destaque em nós mesmos. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para a gente viver uma vida cristã de verdade. A primeira é praticar a palavra. Pratique a palavra. Outra coisa é depender de Jesus. Jesus falou em João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Se nós estivermos ligados nele, a gente vai dar muito fruto. Porque sem ele, nada podemos fazer. O mérito não é nosso. A gente não tem capacidade em nós mesmos de fazer a obra do Senhor, de fazer a diferença nessa terra. A gente depende completamente do Senhor Jesus. Cada dia que a gente levanta, a gente não sabe o que a gente vai viver. Eu dependo totalmente do Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor vai fazer nesse dia? Me mostra. Eu entrego os meus planos nas tuas mãos. Comanda, me dirige, me mostra o caminho, não é verdade? Depender do Senhor nos mínimos detalhes. Não faça da sua vida na força do seu braço. Outra coisa, não fique preso na sua aparência. Eu quero te lembrar da passagem da figueira que Jesus amaldiçoou. Não é? Vocês lembram que Jesus amaldiçoou a figueira? Meu Deus, a gente pensa, para quê, né? Por que Jesus fez aquilo? Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus estava voltando do templo. Jesus estava se deparando com a religiosidade que estava acontecendo dentro do templo. Certamente o coração dele estava incendiado com aquilo. Não era isso que o Pai planejou. Não era uma demonstração de ego que Deus queria para o seu povo, para os seus sacerdotes. E nesse caminho ele se depara com uma figueira, ele estava com fome, não é? E ele viu uma figueira muito linda, uma árvore cheia de folhas. E naquela visão, né, da natureza, né, a compreensão da natureza, uma figueira que estivesse cheia de folhas significava que ela teria frutos para oferecer. Porque se ela já tinha as folhas, ela tinha os frutos. E Jesus se aproxima da figueira e não encontra fruto algum naquela figueira, não é?
Então ele fala, olha, não saia mais fruto nenhum de ti. Né? Parece que Jesus fala até com certa, né, um furor, assim, uma ira, né? E os discípulos vendo aquela cena, olhando aquela cena, diz que imediatamente a figueira começou a se secar com as palavras que Jesus declarou. O que significa essa passagem para nosso aprendizado, querido? Deus não se agrada do que aparenta ter, mas não tem. O que aparenta ser uma coisa que não é. O que agrada o coração de Deus é encontrar na nossa vida os frutos, o resultado, o produto da obra dele em nós. Só que tem um monte de crente cheio de folha, lotado de folhas verdes e lindas, mas não tem frutos para oferecer ao Senhor. Então aquela figueira, ela chamava a atenção somente pelo externo. E não é isso que Deus está procurando em nós. Lembra da folha lá no Éden que eu falei para vocês? Que Adão e Eva pegaram as folhas e cobriram a sua nudez. Agora a figueira está lá, cheia de folhas, mas não tinha um fruto para oferecer. Deus quer fruto de você, irmão. Deus quer fruto de nós. O Senhor quer produzir em nós frutos de arrependimento, de mudança de vida. Quer achar em nós o fruto do Espírito Santo. Amém? O amor, a paz, a alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, são os frutos da obra que está sendo realizada, transformadora na nossa vida. Agora, se não tem frutos em nós, se nós não temos como alimentar os outros, se as pessoas nos procuram, não encontram nada para elas se alimentarem de nós, significa que algo não está acontecendo. O natural é dar fruto. Uma árvore saudável, ela dá fruto no tempo certo, amém? Isso é o resultado de uma vida espiritual, uma vida com Deus. Se você quiser olhar depois lá em Mateus capítulo 21, conta essa história da figueira. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero ser só uma árvore com folhas. Eu não quero chamar a atenção das pessoas só com a minha folhagem. Eu não quero que as pessoas parem para olhar para mim só pelo externo. Eu quero que as pessoas famintas, sedentas, cheguem perto de mim e elas encontrem vida. Elas encontrem frutos que alimentem elas, saciem elas, para a glória, para a honra do nome do Senhor. E a última coisa que eu quero te falar, para você ter uma vida espiritual verdadeira diante de Deus, seja transparente. Seja transparente. Seja verdadeiro com Deus. Não esconda. Não esconda as suas falhas. Não justifique os seus erros, nem diante de Deus, nem diante das pessoas a quem você presta conta, a quem você deve satisfação. Seja honesto. Muitas vezes, querido, nós vamos para a casa do Senhor para adorá-lo, para cultuar o seu nome. Mas sabe o que nós vemos muitas vezes? Uma falta de liberdade, uma falta de transparência. Quantas vezes a gente chega na casa de Deus mal, a gente não está bem, né? Às vezes passou um dia tribulado, está cansado, está angustiado, está com um choro entalado aqui, ó. Mas sabe o que a gente faz? Paz do Senhor, irmão. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus, tudo tranquilo. E muitas pessoas, muitas vezes, querido, entram e saem da igreja levando as suas tristezas, a sua dor, a sua raiva reprimida, as suas dificuldades, porque muitas vezes a gente não dá conta de ser transparente, de ser verdadeiro na presença do Senhor, com liberdade.
para adorá-lo, para abrir o meu coração, para chorar se for preciso, para clamar, para conversar com alguém, para me expor, para confessar alguma coisa que eu preciso confessar que está preso dentro de mim. Ah, queridos, como o Senhor se agrada desse coração. As pessoas que saem do seu lugar, se prostram, se derramam. Cada um tem o seu jeito de se manifestar diante de Deus, mas o importante é que você seja transparente. E o último exemplo que eu quero te dar está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 18. Vamos olhar lá rapidinho. Deus não quer que você faça como Moisés fez. 2 Coríntios 3, de 13 a 18, diz assim a palavra do Senhor. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se esvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, e não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Queridos, Deus não quer que sejamos como Moisés. O que Moisés fazia? Moisés entrava na presença do Senhor, contemplava a sua glória, falava com Deus, o brilho da glória de Deus iluminava o seu rosto. Quando ele saía da tenda, o povo via aquele rosto iluminado com a glória de Deus. E ele, toda vez que entrava na tenda, acontecia isso, mas com o tempo ele passou a colocar um véu no seu rosto, para que as pessoas não vissem que aquela glória já não era intensa na vida dele. Moisés se tornou refém da sua própria imagem, da sua própria reputação. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Quando a gente se converte a Cristo, o véu é retirado. Quer dizer, não tem mais nada que a gente precisa colocar entre nós e Deus para esse relacionamento. O Senhor propõe um relacionamento transparente, verdadeiro diante dele. E o que Paulo está dizendo? Onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe o que Deus está te propondo aqui, querido? Não coloca véu, não tampa seu rosto, não tampa. Eu quero que você se relacione comigo exposto, livre, para o atuar, para o operar do Espírito de Deus, porque ele está dizendo que esse relacionamento é para contemplar a glória do Senhor e sermos transformados por essa glória, de glória em glória. Presta atenção numa coisa. Se você colocar um véu na sua vida de religiosidade,
Se você colocar um véu no seu coração, tipo assim, aqui está tudo bem, tudo resolvido, ninguém entra, está tudo certo, você não vai ser transformado pelo poder de Deus. Mas se você tiver coragem de rasgar o véu, de tirar todo impedimento de religiosidade na sua vida, o Senhor vai te impactar com a sua glória. O brilho da glória de Deus vai invadir o seu coração e a sua vida. E você vai ser transformado de glória em glória. Oh, querido, não sei se você entende o que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos transformar. Sabe quem que atrapalha a obra que Deus quer fazer? Somos nós mesmos. O maior obstáculo para Deus realizar algo tremendo na nossa vida se chama nós mesmos, eu mesma. Eu quero te desafiar nessa noite a não ser como Moisés. Não tenta esconder. Não tenta esconder qual é o nível de espiritualidade que você tem. Ah, pastora, mas se as pessoas souberem mesmo como que eu sou, as pessoas não vão querer ficar perto de mim, elas vão se decepcionar, elas vão se afastar. Deixa eu dizer uma coisa para você, se preocupe em agradar o coração de Deus. Que você não viva, não tenha na sua vida essa experiência que Jesus teve com a figueira. Jesus se agrada da sinceridade. Jesus não se agrada da aparência. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero ministrar na sua vida nessa noite. Eu sei, amados, que todos nós somos ensinados de alguma forma a obedecer padrões. As tradições é algo muito comum, né? Na nossa cultura, nas nossas famílias, na nossa vida. É um desafio grande a gente desenvolver a vida espiritual sem estar preso às tradições. O que você se preocupa na sua vida com Deus? Quantidade de horas que você tem que orar? A quantidade de cultos que você tem que ir toda semana? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que agrada mais o Senhor? Não é o que eu tenho que fazer. É o que eu quero fazer. É o que eu quero desenvolver no relacionamento com Ele. Eu quero querer ir à igreja. Eu quero desejar jejuar. Eu quero desejar ser apaixonado pela sua palavra. Eu quero desejar falar do amor de Jesus para as pessoas que passam na minha vida. Eu quero dar frutos, porque eu quero agradar o meu Pai. Eu quero que Ele olhe para mim e diga: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu quero fazer isso porque naquele grande dia, eu quero ouvir da boca do Senhor dizendo: servo bom e fiel. Oh, aleluia! Ah, querido, o Senhor não vai contar quantas vezes você caiu, você errou, você falhou, você pecou. Ele vai contar quantas vezes você se levantou, você perseverou, você lutou, você persistiu, você acreditou nele, você obedeceu a ele. Isso é que vai valer para o Senhor no final das contas. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! O teu galardão já está preparado, meu filho, minha filha. Você é aquele filho
que às vezes até faz pirraça. Não quero, não vou, não consigo. Mas depois se arrepende, meu irmão. E vai, e obedece teu pai. Faz o que ele te mandou fazer. Cumpre o chamado que ele designou para você, querido. Faz a obra com diligência, como o Senhor te ordenou. Esse agrada o coração de Deus. Vamos adorar.